Então, nessa segunda parte, que nós intitulamos aí como aula 2, nós vamos ver o seguinte, olha só, nós vamos trabalhar agora os componentes de uma onda. Então, uma onda, ela é formada por alguns componentes básicos, inclusive nós já falamos isso na aula passada, mas vamos reiterar aqui. Olha só, primeira questão. Nós vamos ver que o ponto mais alto da onda, essa parte superior aí do eixo X, eu vou chamar de crista. Então, a crista é a parte superior da onda. E a parte inferior da onda, eu vou chamar de vale. Tá ok? Então, eu tenho a crista e tenho um vale. Então, normalmente, uma onda completa, ela é formada por uma crista e por um vale. Agora, o comprimento dessa onda, ela pode ser analisada de 3 formas. A primeira forma é o seguinte, eu posso analisar entre as distâncias, por exemplo, entre duas cristas, e aí nós vamos colocar essa setinha, nós vamos transladar a setinha para cima. Posso também pensar no comprimento de onda simplesmente como a distância entre dois vales, ou a distância, ou o início de uma crista e o final de um vale. Ô, Wagner, mas em que momento eu utilizo? Bom, vai depender do tipo de problema que eu tiver. Então, dependendo do desenho que aparecer, naturalmente eu vou ter que utilizar uma dessas configurações que nós já falamos. Ou eu vou utilizar início de uma crista e final de um vale, ou a distância entre duas cristas, ou a distância entre dois vales. E o interessante é que a altura dessa crista, ou a altura do vale, eu vou chamar de amplitude. Então, quanto mais alta for a crista em relação ao eixo X aí descrito na imagem, maior será a amplitude da onda. Ok, gente? Está tranquilo por enquanto? Então, isso aí nós falamos na aula passada. E aí nós vamos chamar de lambda, esse símbolo que está aí, lambda, corresponde ao comprimento da onda, ao tamanho da onda. Agora, na aula passada, nós falamos uma questão extremamente importante. Nós falamos assim, olha, que uma onda, uma das características dela é o seguinte, ela transporta energia, mas não transporta matéria. Vamos de novo? Ela transporta energia, mas ela não transporta matéria. O que significa isso? Aí, alguns alunos, inclusive pessoas ligadas a mim, sempre me perguntaram, seu Wagner, mas e no caso lá do surfista? Isso nós falamos também. E no caso do surfista? Porque essa onda que nós observamos lá na praia, na realidade, ela já está o quê? Ela já está quebrando. Ela já não é uma onda formada, não é uma onda perfeita. Agora, aquela onda que a gente classifica como perfeita, é aquela onda, vamos imaginar que a gente esteja aí ou numa piscina, ou de repente na praia, numa região assim em que as ondas estão bem tranquilas, e eu sinto a onda passando. Então, a única coisa que eu vou perceber é simplesmente um subir e descer do meu corpo. Se eu tiver, por exemplo, numa boia, num bote, eu vou observar que o bote vai subir e vai descer, mas ele não se desloca. Então, nesse caso, essa onda, ela vai transmitir energia para frente, mas ela não consegue fazer com que a matéria que esteja ali ao redor, ou que esteja naquela superfície, ela seja transportada. Então, isso tem que estar claro aí, tá ok, gente? Bom, então, seguindo aqui, nós vamos ver o seguinte, olha só. Vamos... agora, nós vamos começar a conceituar algumas características interessantes. Primeira delas, então nós vimos lá, primeiro, comprimento de onda, representado por aquele símbolo que nós chamamos de lambda, que é o comprimento de onda. Agora nós vamos ver a frequência de onda. Gente, a palavra frequência, ela está muito associada, antes da gente ler aí, eu queria que vocês pensassem na palavra frequência no nosso cotidiano.
Vamos pensar o seguinte: quantas vezes um aluno ele normalmente vai à escola durante a semana? Com qual frequência um aluno normal, assim, um aluno que faça suas atividades normais, ele frequenta a escola? Então, imaginando que nós temos aulas de segunda a sexta, não vamos colocar sábado, então eu sei que a frequência com que esse aluno vai às aulas seria 5 vezes durante a semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, com qual frequência ocorre um determinado fenômeno? Então, a frequência ela está associada, agora vamos passar para a física aqui, ela está associada com o número de vezes que aquela situação, que aquele fenômeno, ele vai se repetir num determinado intervalo de tempo. Tá ok? Ou seja, no caso das ondas, eu vou observar o seguinte: é o número de cristas ou depressões que passam por um ponto da mola por segundo, ou ainda o número de vibrações completas ou não por segundo dadas pela fonte. Então, eu não sei se vocês já observaram, quando nós compramos um aparelho eletrônico, uma lâmpada, a gente tem 3 informações que ficam lá no rótulo dela. Primeira informação é a tensão, ou seja, a voltagem da lâmpada. A lâmpada é de 127 volts. A segunda informação, que também é importante, é a potência da lâmpada. Ela é de 20 watts. Agora, a frequência, que é o nosso foco aqui, por exemplo, 60 Hz, o que significa isso? A cada segundo, a corrente, que é o nosso foco agora, vai alterar a direção 60 vezes. Então, o que significa eu falar uma frequência de 60 Hz? A situação muda 60 vezes a cada segundo. Agora vamos pensar, o que significa uma onda de 20 Hz? Que a cada segundo, se eu marcar um ponto naquela região, a cada segundo eu vou ter a passagem completa de uma onda, eu vou ter uma passagem completa de 20 ondas a cada segundo. Então, o que é frequência? É o número de vezes que a estrutura ela vai se repetir em um único segundo. Tá ok, gente? Então, esse é o conceito de frequência. Agora, nós vamos ver que a unidade de frequência, conforme nós já falamos ali, é o Hertz, tá? Que é, o símbolo é HZ, H maiúsculo e Z minúsculo. E usam-se também algumas denominações que a gente já deve ter ouvido falar. Por exemplo, kilohertz. A gente usa isso muito no rádio, né? Megahertz, gigahertz e assim sucessivamente. Agora, a palavra período está associada com tempo. Ou seja, quanto tempo uma onda completa leva para poder se formar. O que é uma onda completa mesmo? Início de uma crista e final de um vale. Então, vamos pegar essa configuração. Então, quanto tempo que essa onda... Então, imaginem que tem uma onda que está vindo. Eu vou marcar um ponto inicial e um ponto final. E ali, eu vou verificar quanto tempo que essa onda gasta para aparecer uma crista ali, naquele ponto, o início de uma crista e o final de um vale. Então, se de repente gastarem, por exemplo, 2 segundos para que a onda passe por ali, para que aquela energia seja transportada, eu vou falar que o período da onda é de, por exemplo, 2 segundos. Então, período da ideia de o tempo. O tempo que a onda gasta para poder ser formada completamente. Agora, existe uma relação entre a frequência e o período, que aí nós já vamos colocar uma fórmula aí embaixo, F, frequência,
é igual a 1 sobre T. Olha aí, é a primeira formulazinha que nós já vamos colocar para a gente trabalhar. Olha lá. Então, F é igual a 1 sobre T. Então, a frequência é igual ao inverso do período. Ou seja, F é igual a 1 sobre T. Então, a frequência, ela sai em hertz, lembram? E o período, ele sai em segundos. Então, 1 sobre S, ou seja, 1 sobre segundo, isso aí vai me dar exatamente o hertz, que é a frequência que nós conhecemos. Gente, podemos continuar. A partir das nossas aulas de hoje, eu gostaria que, mesmo que vocês não expressem aí falando, dê um joinha, escrevam no chat, ok, vamos continuar, porque a física, a partir de agora, nós vamos estar procurando contextualizar, mas nós não podemos esquecer que a física, olha que lindo isso, a física é a representação matemática da natureza. Eu lembro que quando eu fui fazer física, alguns anos atrás, particularmente, eu não gostava muito de matemática. Olha para você ver que incoerência, né? Eu, na minha cabeça de aluno do ensino médio, eu não gostava muito da matemática. Eu falei, então, mas eu vou fazer física, porque eu tinha um professor que eu gostava muito e tal, então eu fui fazer física. Aí, dancei, né? Por quê? Eu precisei conhecer a matemática. Bom, uma vez que a física é a representação matemática da natureza, então eu tenho que conhecer a matemática para eu conseguir representar a física. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos trazer uma teoria e descrever essa teoria numa equação matemática. E a primeira delas, que vocês já podem colocar aí no caderno de vocês, é a fórmula de frequência, que é 1 sobre F igual a 1 sobre T. Tá ok? E outra questão extremamente importante é... A gente fica assim, nossa, mas é muita fórmula. Não. As fórmulas, naturalmente, elas vão começar, à medida que começarmos a resolver os exercícios, elas vão naturalmente sendo memorizadas. É muito simples, né? A física em si, ela é muito simples, né? Não tem muita questão, não. Bom, alguém levantou a mão aí? Pedro? Quer falar alguma coisa, Pedro? Podemos continuar, então? Bom, então, olha só. Agora nós vamos falar um pouquinho também, antes de nós começarmos a fazer os exercícios, a refração de pulsos. O que significa? Eu vou abrir a tela toda aqui. Considere agora um sistema formado por duas cordas com densidades lineares diferentes. O que significa isso? Eu tenho uma corda um pouco mais fina e uma corda um pouco mais grossa. Tá ok? Uma extremidade desse sistema é fixa e a outra faz um movimento brusco, originando um pulso. Aí eu vou abrir o desenho aqui para poder ficar mais claro. Olha, observem que a cordinha do lado, a corda do lado da direita, não, da esquerda, ela é mais fina e a cordinha da direita de vocês aí é mais grossa. Então isso é que significa a palavra densidade linear diferente. Uma é mais fina, outra é mais grossa. Nossa, Wagner, mas você não podia falar uma mais fina e outra mais grossa? Lembrem que agora nós estamos utilizando os conceitos corretos, né? Densidade linear. Então, observem que nesse primeiro momento, eu vou dar um pulso, eu vou fazer simplesmente um ligeiro pulso aí na estrutura, e aí vocês vão observar o seguinte: se as cordas tiverem densidades lineares diferentes, observem uma questão muito interessante. No momento que esse pulso for caminhando, nós vamos observar que o pulso passa para a corda mais grossa, mas ao mesmo tempo que o pulso passa para a corda mais grossa, há uma reflexão na corda mais fina e esse pulso está invertido. Observem lá o último desenho, ó. Então, nós vamos ver o pulso andando da esquerda para a direita. No momento que ele toca o ponto J,
ele continua produzindo uma onda em direção no sentido da esquerda aí, mas observem que uma onda inversa vai ser produzida. Então, nesse caso, é isso que a gente chama de refração desse pulso. Tá ok? Esse pulso, ele volta. Ele é invertido. Então, é como se fosse uma reflexão desse pulso. Uma refração, a gente observa que o pulso refratado, porque nós vamos ver mais à frente que a refração, seja de uma onda qualquer, a refração é sempre quando uma onda passa de um meio menos denso para o meio mais denso e vice-versa. Então eu posso ali falar que está acontecendo uma refração. Por quê? Porque a onda está passando de um meio, essa energia está passando de um meio de uma corda mais fina para uma corda mais grossa. Mas, em compensação, também está ocorrendo uma reflexão, ou seja, ela volta invertida pela mesma corda que gerou o pulso. Então, uma extremidade desse sistema é fixa e a outra faz um movimento brusco, originando um pulso. Quando o pulso atinge a junção das cordas, observa-se que ele é transmitido de uma corda para outra. Então, a energia é transmitida. Esse fenômeno chama-se refração do pulso, ou seja, essa transmissão dessa onda. Ao mesmo tempo, observa-se um pulso refletido. Ao mesmo tempo, aparece um pulso refletido na junção, movendo-se em sentido oposto ao pulso incidente. Tá ok? Da figura acima, podemos observar que o pulso refratado não sofre inversão de fase. Então, nós temos ali. Então, basicamente, essa é uma das situações aí que nós gostaríamos de fechar com vocês. Deixa eu. Agora, eu gostaria de passar aqui para vocês utilizar um companheiro que nós gostamos muito, que é o Cláudio, e ele é um companheiro lá da USP, nós já tivemos a oportunidade de conhecer e conversar com o Cláudio, mas ele tem uma particularidade que nós gostamos muito. Eu estou falando isso novamente porque tem pessoas que não estavam na aula passada. Então, nesse caso, o Cláudio ele tem uma particularidade que nós gostamos, que ele consegue reproduzir os experimentos, mas utilizando equipamentos próprios. Então, isso é muito bacana. Então, nós vamos observar aí, por exemplo, a produção de ondas na superfície da água. Né? Então, o vídeo é rapidinho, é 2 minutinhos, e logo em seguida nós já vamos começar a fazer os exercícios aí. Neste vídeo usaremos uma cuba de ondas, uma haste plana acoplada a um motor com frequência ajustável, uma haste com esferas de plástico e obstáculos feitos com barras de PVC. Iniciaremos ligando o motor, que fará com que a haste plana provoque um movimento vertical na superfície da água, formando ondas planas que são projetadas na tela por meio de um espelho. Se posicionarmos obstáculos de PVC na frente das ondas, podemos observar o fenômeno da difração, no qual as ondas tendem a contornar obstáculos formando ondas circulares. Se as peças de PVC forem posicionadas de modo que se formem duas fendas, podemos observar a formação de duas fontes de ondas circulares, uma em cada fenda. Como estas ondas são formadas pela mesma frente de ondas planas, as ondas circulares vão ter o mesmo comprimento de onda e estarão em fase. Assim, a interferência destas ondas podem formar regiões de nós e de ventres, como podemos ver na tela. Podemos notar também que, ao mudarmos a abertura das fendas, mudaremos o padrão das figuras de interferência.
Outra maneira de se obter interferência das ondas é por meio de ondas circulares formadas por duas esferas de plástico tocando a superfície da água. Para isso, vamos trocar a haste plana por dois suportes com esferas, tocando a água com a mesma frequência. Da mesma forma que as fendas, as ondas circulares formadas pelas esferas vão provocar interferências entre si, formando regiões de nós e de ventres, ou seja, regiões onde ocorrem interferências destrutivas e construtivas. Então, nós temos que considerar o seguinte: as regiões claras, nós vamos chamar ali, então, das cristas em si, e as regiões escuras, nós vamos chamar dos vales. E na interseção de uma e outra, nós vamos ter o que nós chamamos de nó. Agora, eu queria voltar aqui no chat, a Yasmin fez a seguinte pergunta. O que significa, então, a frequência é igual a F1 sobre T? Eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte: quando nós colocamos que a frequência é igual a 1 sobre T, lembrem lá na matemática, bom, se eu quero calcular a frequência, naturalmente eu preciso conhecer o T, que é o tempo, que é o período. Então eu tenho que F é a frequência, o 1 é o 1 mesmo, ok? E o T é o tempo. Então, se eu falo, por exemplo, olha, a minha onda, ela tem um período de 2 segundos. Minha onda tem um período de 2 segundos. O que significa isso na prática? Que a cada 2 segundos, eu tenho a formação de uma onda completa. Tá ok? Então, o que é o período? O período é o tempo que a onda gasta para ser formada. Tá ok, gente? Então, nesse caso, se eu colocar o T igual a 2 segundos, eu vou ter F igual a 1 sobre 2. Então, o que é 1 sobre 2? Não é meio? Né? O 1 dividido por 2 não é meio? Então, a minha frequência vai passar a ser o quê? Meio hertz. Acabou. Tá? Agora, vocês vão ver, na hora que começarmos a fazer os exercícios, vocês vão ver que é extremamente simples essas questões aí. Agora o Kleber. Na realidade, esse T aí, o Kleber, o T é o tempo. Só que, no caso de ondas, gente, eu queria só fazer um comentário rápido, o seguinte: o que pegou nesse PET que foi colocado para vocês? Normalmente, quando nós trabalhamos com os objetos de aprendizagem, ou seja, com os conteúdos do primeiro ano, nós vamos consolidar os conceitos lá, por exemplo, velocidade, distância, tempo, antes de vocês trabalharem com ondas. Agora, o Estado imaginou que essa matéria que vocês viram lá no 9º ano, que vocês deveriam ter visto, essa matéria que eu estou explicando, é uma matéria que vocês deveriam ter visto no 9º ano lá em ciências e que posteriormente vocês só vão retornar a ver essa matéria novamente no 2º ano. Olha que interessante. No 2º ano que vocês vão ver essa matéria novamente. Bom, mas então nós estamos fazendo esse trabalho, mas assim que nós fecharmos essa parte de ondas, bom, aí nós vamos voltar naqueles conceitos básicos da física do primeiro ano, distância, velocidade, trajetória, tempo, aí a coisa vai funcionando. Então, é tranquilo. O T seria tipo o X da questão? Nesse caso, sim, Caio. Então, por que ele é o X? Por que ele é interessante aí? Porque se eu não conhecer o período, a frequência realmente vai ficar complicada. Né? Então, eu tenho que, nesse caso específico, eu tenho que conhecer o período, ou seja, o tempo que gasta para formar essa onda, para eu conseguir determinar a frequência. Agora, nós vamos observar aí essas 3 fórmulas que nós vamos agora colocar para vocês. Primeira fórmula, a velocidade da onda. O que é velocidade? É como que essa onda ela se desloca no tempo.
A velocidade da onda, então, seria o lambda. O que é o lambda? É o comprimento de onda dividido pelo tempo. Então, velocidade é igual a comprimento de onda dividido pelo tempo. Então, essa é a primeira fórmula. Agora, existe uma segunda fórmula que nós vamos fazer o seguinte, olha, no lugar de... Eu não sei se vocês concordam, é uma pena que eu estou sem, eu não posso utilizar o giz ou o pincel aqui, para vocês observarem que essa primeira fórmula a segunda fórmula é a primeira escrita de uma forma um pouquinho diferente, porque olha só, quando eu escrevo V igual a lambda dividido por T, eu também posso imaginar que V é igual a lambda vezes 1 sobre T. Mas o 1 sobre T não é o F? Então, no lugar do 1 sobre T, que eu estou desmembrando essa equação aqui, então eu vou simplesmente, depois eu vou, nos exercícios dá para a gente ver isso melhor, eu posso reescrever essa primeira equação simplesmente como V igual a lambda vezes F. Aí surge a seguinte questão. Wagner, então, qual a diferença da primeira equação para a segunda? Na primeira equação, tem termos que são comuns. Então, eu tenho tanto lambda em uma quanto lambda no outro. Esse símbolo estranho que está aí. Agora, as demais eu tenho na primeira equação, quando me for fornecido o período, eu vou usar ela. Quando for fornecida a frequência, eu uso a segunda. Acabou. Wagner, então, quando eu utilizo uma ou outra? De acordo com os dados que forem fornecidos. Não se impressionem com equações por enquanto. Na hora que começarmos a resolver os exercícios, fica claro. E uma terceira equação, ela estabelece uma relação entre a força e a densidade. Essa aqui, breve, nós vamos trabalhar. Então, como é que eu leio? V é igual a raiz quadrada de F dividido pela densidade. Esse símbolo aqui a gente chama de μ. μ, tá ok? Então, F dividido por μ. Então, seriam as três fórmulas que eu vou utilizar para calcular o que eu chamo de velocidade de uma onda transversal ou de uma onda longitudinal. Tá ok? Então, vamos para os exercícios agora. Gente, esses exercícios aqui foram exercícios que eu elaborei quando eu estava na coordenação do Telecurso 2000 pela FIENG. Então, sempre que vocês virem lá nas minhas provas, escrito assim, TC 2000, aí você fala, ah, Wagner, você falou que você faz 90% dos exercícios. Sim, porque esses exercícios foram elaborados por mim na época, né? Então, o que eu gostaria que vocês entendessem? Sempre os problemas de física, eu vou colocar um texto suporte. Olha aí, o que é o texto suporte? Eu vou descrever uma situação, um problema. Inclusive, vocês vão observar que esse tipo de problema é o tipo de problema que cai no vestibular. Então, é muito importante, nesse momento, que vocês acostumem a resolver problemas desse tipo. Então, eu tenho o texto suporte, olha lá. Tem um texto suporte de uma linguagem não formal. O que significa isso? Uma imagem, que também ela é uma questão textual. Eu tenho aqui um comando da questão, que essa parte de baixo aí, considerando a frequência, né? E tem os distratores meus, que são onde eu vou escolher a minha resposta correta. Então, vocês vão notar que a maioria das minhas questões que eu vou colocar, sempre eu vou fazer isso com vocês, para vocês acostumarem, tá ok? Então, vamos ler, olha só. Questão 1, Telecurso 2000. Então, diz assim, os alto-falantes são dispositivos que convertem sinais elétricos em ondas sonoras. Gente, todo mundo já viu um alto-falante. Eu acho que já, né? Então, os alto-falantes são dispositivos que convertem sinais elétricos em ondas sonoras. O primeiro alto-falante foi desenvolvido em 1924 pelos norte-americanos Chester Hayes e Edward Kelly. E a simplicidade de sua construção mecânica e a boa qualidade de sua reprodução sonora
possibilitadas pelo novo dispositivo fez com que ele permanecesse praticamente inalterado até hoje. Gente, eu trabalho com sonorização, eu tenho, né, uma empresa de sonorização, e o interessante é que nós já estamos trabalhando, fazendo som por aí há mais de 20 anos. Os alto-falantes, a estrutura dele é a mesma. Eles mudam, assim, algumas características de confecção, mas o funcionamento é o mesmo. É isso que ele está querendo dizer. A figura a seguir ilustra um alto-falante produzindo ondas sonoras com frequência de 40 Hz. Olha lá. Então, nesse caso, no texto suporte, tem algum dado que o problema está fornecendo. Qual que é o dado que o problema está fornecendo? 40 Hz. 40 Hz é unidade de quê, gente? De frequência. Então, o primeiro dado está aí. Agora vamos continuar. Agora vamos analisar a figura. Então, na figura, nós vamos observar o seguinte, olha. Nós temos aí o alto-falante, nós temos regiões escuras e regiões claras. As regiões escuras, nós vamos chamar de cristas. E as regiões claras, nós vamos chamar de vales, nesse caso, tá ok? Então, a crista é onde há uma compactação de ar. Então, como é que o alto-falante funciona? À medida que ele vibra, ele vai transmitir essa onda, essa energia, compactando o ar na frente, e isso sensibiliza o nosso tímpano, e naturalmente eu vou ouvir. Tá ok? Então, nesse caso, a figura está dando uma informação muito importante. Olha, vocês lembram que nós falamos que o comprimento de onda não é a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales? Nesse caso aí, especificamente, se eu pegar a distância, se a primeira crista está a 8 centímetros e a segunda crista está a 16 centímetros, o que eu posso afirmar? Que essa distância aí basta subtrair uma da outra. Então, essa distância aí está me dando o quê? 8 centímetros. Então, o lambda aí, ou seja, o comprimento de onda, é 8 centímetros. Pronto, já sabemos fazer o problema. Então, considerando a frequência mencionada no texto, 40 Hz, e o comprimento de onda representado na figura, a velocidade da onda sonora produzida pelo alto-falante em centímetros por segundo será igual a... Olha lá. Então, observem que velocidade... Nós temos duas equações que nós vamos poder utilizar aqui. Ó. Velocidade é lambda sobre t e velocidade é lambda vezes f. Lembram lá? Agora, qual das duas equações eu vou utilizar? Bom, se foi me dado a frequência lá que é 40 e o comprimento de onda que é 8, então basta a gente fazer isso. Ó. Eu agora vou simplesmente substituir. Eu vou substituir os dados. Então, eu tenho que V é igual a lambda vezes F. O meu lambda, então, eu sei que é 8. Tá ok, gente? O F é 40. Então, 40 vezes 8, resposta, letra A. 320 centímetros por segundo. Então, observem, é um problema simples? Não, não é tão simples, não. Porque aí eu preciso identificar no problema as unidades. Então, qual foi a primeira unidade que eu identifiquei? Primeiro, frequência, é dada em hertz. E o comprimento de onda, nesse caso específico, é dado em centímetros. Eu poderia dar em metros, tá? E depois nós vamos trabalhar alguns detalhes aí, porque há necessidade da gente fazer algumas conversões em alguns momentos, mas agora está tranquilo, né? Porque o problema, ele pede a velocidade em centímetros por segundo. Então, basta eu pegar o comprimento de onda, que é 8, a frequência, que é 40, e multiplicar normalmente. Gente, dúvidas? Estou esperando, antes do próximo. Nós só temos 9 minutos ainda para nós finalizarmos nossa aula.
Tranquilo? Podemos... Não, mas entenderam a ideia aí? Então, uma questão que eu gostaria é o seguinte, ó. Quando eu passar um problema, mais do que resolver o problema, eu preciso entender que esse problema está me transmitindo uma informação bacana. Ele está falando sobre os alto-falantes, o funcionamento dele, essa estrutura. Então, é um problema que está contextualizando com algo que a gente lida aí no nosso dia a dia. Então, vamos fazer um próximo problema. A gente olha esse problema aqui que nós montamos. Na história original dos quadrinhos, o Hulk é a transformação do Dr. Robert Bruce Banner, um cientista que foi atingido por raios gama, enquanto salvava um adolescente durante um teste militar de uma bomba por ele desenvolvida. Este adolescente, Rick Jones, tornou-se companheiro de Banner, ajudando a manter o Hulk sob controle e mantê-lo longe dos ataques dos militares que viam a criatura como uma ameaça. Então, gente, esse Hulk, ele é muito conhecido, né? A ideia do Hulk. Então, o que nós temos aqui? Foi mencionado um tipo de onda que nós estamos classificando como o quê, gente? A onda aí aparece raios gama. Então, nós falamos lá que existem ondas, nós classificamos lá, viemos classificando, por exemplo, ondas de rádio, ondas de televisão, micro-ondas, raios gamas, raio-x, infravermelho, não foi assim? Agora vamos ver a pergunta, ó. Ao invés de perecer pela radiação, o cientista foi condenado, aí isso é continuando o texto, foi condenado a uma vida compartilhada com o seu lado mais obscuro, o também chamado Golias Verde. Originalmente, a cor do personagem era cinza, mas por problemas na hora da impressão dos quadrinhos, a gráfica não conseguiu acertar a tonalidade. Então, ele apareceu num tom esverdeado, fazendo com que o Hulk passasse a ser o gigante esmeralda, que conhecemos desde o início. Então, ele está te dando uma informação geral. Agora, observem o comando. O que a questão está falando? Olha só. A forma de radiação que provocou a transformação do organismo do Dr. Robert Bruce Banner, mencionada no texto, é identificado como um tipo de onda. Lindo, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que lembrar é que os raios gama é uma onda eletromagnética. Tá ok, gente? Pronto, matamos o problema. Então, o que é uma onda eletromagnética? Ela tem algumas propriedades. Por exemplo, elas normalmente são ondas tipicamente tridimensionais. Elas caminham em todas as direções, dependendo da frequência delas. São tridimensionais ou bidimensionais, dependendo da estrutura. Elas não são ondas longitudinais, porque as ondas longitudinais, elas obrigatoriamente, elas precisam de um meio material para se propagarem, né? Então elas não são longitudinais. Ela não é uma onda mecânica e ela também não é uma onda unidimensional, porque ela é tridimensional, ela se irradia por todas as direções, principalmente a luz que nós chamamos de raios gama. Então, resposta aí, sem muito problema. Letra D. Vocês acertariam, gente, essa questão aí? Então, é claro que teve-se uma contextualização aqui, mas a pergunta é relativamente simples, né? Então, é uma onda. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês, se não tiver claro, e isso eu vou cobrar de vocês, se não tiver claro os conceitos, o que é uma onda unidimensional, bidimensional, tridimensional, o que é uma onda longitudinal, transversal e mista, e o que é uma onda mecânica e eletromagnética, bagunçou. Então, a partir de agora, esses conceitos que nós já trabalhamos, isso tem que estar claro para vocês, porque senão vocês não dão conta de responder, tá? Vamos fazer mais um problema aqui. Ó.
Eu acho que vai dar para a gente fazer pelo menos mais. Olha esse aqui, que bacana. Suponha que a cada segundo, olha para vocês verem que esse agora é um pouquinho mais complexo, olha, mas é muito simples. Eu vou deixar para vocês me darem a resposta. Ó. Suponha que a cada segundo caiam 2 gotas na superfície de um lago, provocando ondas, como é mostrado na figura a seguir. Então, a cada segundo caem 2 gotas. Tá ok? Aí nós temos a representação. Observem que a representação, eu não sei se vocês estão lembrados lá, de ondas longitudinais é a distância entre aquelas 2 marquinhas escuras, né? Vamos voltar aqui só para vocês entenderem como que nós estamos utilizando aqui, ó, como que nós estamos calculando o comprimento de onda. Então, a distância entre essas 2 faixas escuras, eu vou chamar de comprimento de onda. Nesse caso aqui específico, observem que aí é a distância entre essas 2 circunferências aí. Então, nesse caso específico, qual seria o comprimento de ondas em centímetros? Então, o comprimento de onda é simplesmente 6. Basta você subtrair. 6 menos 4 dá 2, tá? Então, o lambda vai ser 2. Então, vamos continuar a ler o restante do problema. Se os círculos da figura representam as cristas originadas pela perturbação que as gotas provocam no líquido, é possível concluir que o valor da velocidade dessa onda em centímetros por segundo será igual a. Então, de cara, nós já sabemos, nesse caso aqui específico, que eu vou ter que calcular, usar aquela fórmula V igual a F vezes lambda, ou F vezes lambda vezes F, tanto faz. Então, nesse caso aqui, agora, observe o seguinte, como é que eu calculo, então, a frequência? Como que eu calculo a frequência? Então, a frequência, uma forma que... Vocês estão lembrados que eu falei com vocês que com qual frequência um aluno vai à escola? 5 vezes por semana. Nesse caso aí, qual a frequência com que essas gotas caem? 2 gotas por segundo. Tá ok, gente? Então, a frequência é 2. Com qual frequência que o fenômeno ocorre? Caem 2 gotinhas a cada segundo. Então, qual que é a frequência? 2 Hz. Bom, se eu tenho o danadinho dos 2 Hz aqui, acabou meu problema. Agora eu vou simplesmente o quê? Substituir na fórmula e vou ter o seguinte. Então, vamos ler pelo menos a resolução aqui. Ó. Considerando que a equação de F, isso quando eu tenho um número de fatos que ocorre, é simplesmente o número de situações num determinado intervalo de tempo. Então, tá aí. Mas a forma mais fácil da gente entender é isso. Quantas vezes que o fenômeno ocorre num determinado intervalo de tempo? 2. Então, já achei o F igual a 2. Então, nesse caso, sendo a distância entre as cristas lambda igual a 2 centímetros, como é que eu fiz esse cálculo? Só fiz a subtração. Logo, a velocidade da onda poderá ser calculada pela equação a seguir. Qual que é a equação? Que nós já falamos. V igual a lambda vezes F. O lambda é 2, a frequência é 2, resposta 4 centímetros, letra B, conforme nós já colocamos aqui. Vamos fazer agora... Gente, tranquilo? Eu queria só mostrar para vocês o seguinte, nessa questão aqui, observem que naquela questão lá em cima eu forneci diretamente a frequência. Mas nessa questão não. Nessa questão eu tive que inferir o conceito de frequência. Para eu julgar, então, eu considero essa questão aqui mediana. Provavelmente o aluno até acerta
Mas se ele não tiver os conceitos ali fixos, provavelmente ele pode errar. Ele vai errar. Mas vamos continuar, olha. Agora vamos colocar aqui uma outra questão que diz assim, ó. A figura abaixo ilustra a vibração de uma régua que possibilita o aparecimento de regiões onde as moléculas de ar estão mais agrupadas e outras moléculas estão mais dispersas. Essas regiões são chamadas regiões de compressão e rarefação. Então, precisa ficar claro que isso aí, gente, quando eu faço, isso é o som. Eu preciso identificar que esse desenho, esse gráfico, ele é a representação do som. Ele é o som. Uma vez que as vibrações sonoras da régua, se repetem, o processo de compressão e rarefação do ar também se repete, propagando-se de um ponto a outro como uma onda, com uma onda. Aí, pergunta simples. O tipo de onda produzida pela vibração da régua mencionada no texto ilustrada na figura é chamada de... É uma onda eletromagnética? Não. Não é uma onda eletromagnética. Acabou que eu deixei aberto a resposta aqui, mas tudo bem. É uma onda eletromagnética? Não. Peraí, deixa eu voltar. É uma onda eletromagnética? Não. É uma onda transversal? Não. Por que ela não é transversal? Porque ela está vibrando na mesma direção de propagação. Então, ela não é transversal, ela é longitudinal. Ela é unidimensional? Não. O som é uma onda tridimensional. Então, a resposta correta, letra B, conforme nós já vimos aí. E para fechar, né, agora nós já estamos em cima aqui, eu vou deixar esse último problema aqui, ó, que eu queria chamar a atenção de vocês. Se der tempo, eu volto lá no 4, que diz assim, olha, gente, eu adoro, não sei se vocês notaram, eu gosto de fazer problemas envolvendo filmes, situações, né, do nosso cotidiano. Olha esse problema que também é muito simples. Para a gente fechar aqui, senão o Wesley vai brigar com a gente. No filme O Predador, Arnold Schwarzenegger interpreta o Major Duke, líder de um grupo de comandos de elite que, em uma missão de resgate nas selvas sul-americanas, vê-se face a face com um alienígena cujo esporte é caçar seres humanos. Esperando encontrar guerrilheiros convencionais, os comandos acabam tendo de enfrentar a astúcia e a camuflagem do predador. O filme é uma grande perseguição na selva que culmina no antológico duelo entre o caçador alienígena e o seu troféu humano Duke. Então, isso é uma informação. E aí continua, né? Em várias cenas do filme, aí vem a complementação. Em várias cenas do filme, a visão do predador que operava na faixa do espectro eletromagnético é destacada. Ou seja, a forma que ele enxergava não é igual a nossa, que enxerga a parte visível do eletromagnético, do espectro eletromagnético, que é a luz. Então, ele enxerga numa faixa lá diferente da nossa. Através da visão, o predador podia detectar somente as diferenças de calor no ambiente, sendo incapaz de distinguir facilmente os objetos de mesma temperatura. Então, tem uma cena lá que eu gosto muito, que a gente fala assim, nossa, agora o Arnold vai passar aperto. Como ele estava com a temperatura exatamente igual à do chão, porque ele cai no meio do barro, eu não sei se já viram esse filme, o predador não consegue diferenciar o Arnold Schwarzenegger daquela região. E ali ele descobre, então, como que ele enxergava. Ele falou, opa, e aí ele passa a ficar, então, sempre coberto pela lama, né, daquele local ali. Então, os objetos mais frios apareciam mais discretos para ele.
Aí a pergunta é o seguinte, a faixa do espectro eletromagnético que corresponde à visão do predador refere-se ao raio-x? Não. Raio-x é aquela frequência que a gente usa para fazer chapas de quando nós temos fraturas. Então não é. Raio laser também não. Os olhos deles não era de raio laser. De infrassom piorou, porque infrassom tem a ver com ondas sonoras. Então, infravermelho fecha, né? Então, a resposta correta seria o infravermelho. Então, observem que esse problema aqui, ele permite que a gente faça aí uma caminhada de tudo que nós vimos de ondas, ondas eletromagnéticas, ondas mecânicas, e se o aluno realmente fizer o problema, ele vai demonstrar para a gente que realmente ele entendeu. E para fechar, agora com 2 minutos, para fechar aqui, vamos rapidamente fazer essa aqui para fechar. Que diz assim, ó, questão 5. Observe a figura. Então, observem que nós temos aqui 2 cristas e um vale. E a distância entre uma parede e outra é de 1,8 metros. Nela está representada uma onda e meia. Eu vou deixar a resposta aqui de uma vez. Nela está representada uma onda e meia, de comprimento igual a 1,8 metros. O comprimento em metros de uma onda é facinho, né? O que eu fiz? Eu dividi essa distância em 3, deu 0,6. Aí vocês têm que lembrar, qual que é o conceito de comprimento de onda? Não é o início de uma crista e o final de um vale? Então, a crista tem 0,6 e o vale tem mais 0,6. Então, qual que é o comprimento de onda? 1,2 metros. Gente, tá ok. Desculpa, hoje eu resolvi fechar aí os problemas aí. Mas agora vocês vão ter... A Wesley já está na porta, né, da sala aí, esperando aí vocês... eu sair para vocês irem lá para a sala. Queria agradecer. Solange, posteriormente, vai dar o recado aí na próxima aula, né, do Wesley. Solange, mais alguma coisa que você queira falar, mas eu já agradeço. Eu também te agradeço. Bom dia, Wagner. Lembrando que na próxima aula nós já vamos concluir, se Deus permitir, nós já vamos trabalhar algumas questões relativas mesmo do primeiro ano, tá ok, gente? E comecem a anotar, estudar essa parte aí que é muito importante, por questões da nossa prova que nós vamos fazer. Um abraço para todos. Tchau.